Olá, alunos, bem-vindos à segunda parte da aula sobre atribuição dos equipamentos utilizados em superestrutura ferroviária. Hoje nós vamos estar vendo, se a aula passada nós vimos alguns equipamentos, vimos como calcular o trilho, né? Escolhemos o material com base na carga do trem que nós temos. Vimos alguns outros equipamentos, algumas regras que são utilizadas, como por exemplo para se evitar fadiga, evitar dilatação no material. E hoje nós vamos estar vendo em relação à folga que nós devemos deixar em relação à ligação nos trilhos, se eles não forem soldados, e o comprimento máximo de dilatação que o elemento vai ter com base na passagem do trilho e com base no material mesmo, na temperatura ambiente. Então vamos primeiro ver em relação aos trilhos curtos, que são basicamente trilhos que remetem lá na década de 50. São feitos pela montagem de livre dilatação por variação da temperatura, ou seja, eles simplesmente eram alocados no lugar, se calculava uma folga entre os trilhos, né? Não era feita a soldagem deles, eram feitos apenas por ligação do tipo parafuso. E essa folga máxima era estipulada com base nesse L máximo aqui, que era um comprimento máximo do trilho, né? Então, no caso, se a gente tivesse um comprimento em torno máximo de 40 metros, a gente poderia calcular a folga para esse comprimento, multiplicado pelo alfa, que é o coeficiente de dilatação do material, no caso, ferro fundido ou aço, vezes a dilatação da temperatura. E aqui ele fala em relação ao tipo de soldagem, né, que poderia, dentro da solda, pelo valor calculado, a gente vai avaliar se a solda vai ser a cada 2 trilhos de 18 metros ou 3 de 12 metros. E agora para trilhos longos, que no caso resulta na necessidade de soldagem, acontece a interferência muito grande da temperatura na via, que pode acarretar em variações do comprimento. Essa dilatação ou contração é permitida na tecnologia de implementação dos trilhos curtos, mas ela é absorvida nas juntas, e sendo que as descontinuidades que vão provocar impactos das rodas nos trilhos vão resultar em dispendiosa manutenção e considerável desconforto para os passageiros. Então, se o passageiro estiver dentro de um trem que nós temos obviamente uma variação por dilatação nos trilhos, né, desses vãos de um trilho para o outro, no momento em que o passageiro passar vai ter a trepidação. Caso aconteça num nível muito superior, pode acontecer acidentes viários. E os trilhos longos soldados simplesmente impedem que o trilho se movimente nas variações de temperatura, tornando desnecessárias folgas. Para um entendimento mais fácil, vamos fazer uma breve analogia entre o comportamento do trilho na via e de uma barra engastada em duas extremidades. Então aqui nós temos na nossa imagem uma barra que está variando conforme essa força N está atuando nas extremidades. Ela está engastada, então nós temos uma variação da temperatura aqui no corpo por um comprimento. Sendo que nós podemos tirar dessa relação, né, que nós estamos considerando que a variação da temperatura vai ser proporcional, né, proporcional ou igual à variação da força N. Então, para calcular a temperatura, nós sabemos que essa variação do deslocamento, né, da expansão do material vai ser dada pela função comprimento vezes o alfa, que é o nosso alfa. Nosso alfa é o coeficiente de dilatação do material, no caso aço, latão, ferro, concreto. ΔT é a variação da temperatura, e o ΔLN, que a gente está igualando na equação, ele nada mais é do que o deslocamento que a gente está tendo no corpo em relação à força N, que está variando o quê? Como é que se calcula essa deformação? Ela é dada pela integral de N sobre E vezes S, e a integral está variando de 0 a L. O L é a variação do comprimento. Bom, E é o grau, a elasticidade do material, no caso concreto, o aço tem um grau de elasticidade. S é a área do material, seção retangular, circular. E fazendo a relação algébrica aqui, nós chegaremos que N, a força N, é dada
pela elasticidade do material, vezes a área, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação do material, vezes a variação da temperatura. A força normal que aparece no trilho devido à variação de temperatura simplesmente não depende do comprimento do mesmo. Ou seja, uma vez estabelecida a máxima variação de temperatura que algum dia o trilho pode vir a sofrer, determina-se também a força normal a que o mesmo será submetido. Se os fixadores nas extremidades existirem essa força, o limite superior para o comprimento do trilho, a princípio, não interessa mais. Então a gente tem aqui que as forças normais que estão sendo submetidas no nosso trilho, né? Ela é feita de forma que ela percorre todo o nosso trilho. Então, no caso, se a gente tiver a força do trem como sendo a nossa força N, que vai estar atuando no nosso trem, e o trem vai estar realizando uma força de igual intensidade para impedir o deslocamento do trilho. E, obviamente, se ele tiver sido calculado corretamente, as extremidades vão ter que suportar essa reação de força, peso em cima do trilho. E o trilho vai estar variando em relação ao quê? Em relação à compressão. Toda a tensão que está sendo desenvolvida em cima da viga é a tensão de compressão no material. Então nós temos aqui a variação do comprimento e as variações finais do comprimento devido à dilatação do material. Para calcular esse comprimento total do trilho que a gente vai ter, esse LD que é em função das variáveis, né, que é em função do deslocamento que aconteceu no trilho, ele é dado basicamente em função da área da seção do trilho, dado em função da elasticidade do material, vezes o alfa, que é esse coeficiente de dilatação do aço, no caso, do material que for concreto, vezes a variação da temperatura, menos o R. O R não é o raio, o R é sim a resistência oferecida pelas tábuas de juntas. Em geral, ela pode ser desprezada. Por que ela é desprezada? Porque pensa que o trem está vindo em direção, está vindo nesse sentido aqui. Aí as tábuas de junta vão realizar uma força para impedir para suportar, né, digamos assim, com a tendência de impedir o deslocamento do trem, mas isso não vai acontecer. E se coloca geralmente em relação a ela como sendo um valor zero, um valor nulo, não existente, porque está se considerando um projeto de engenharia, então está se fazendo um projeto baseado em questão de segurança, né? Então, quanto menos força você tiver que impeça o movimento do trem, digamos, mais seguro vai estar a via, né? Então se retira esse valor por questão de segurança. E bom, continuando aqui, tudo isso dividido por R, que é resistência por metro de linha no trilho dormente e lastro. Bom, a dilatação U na extremidade do trilho pode ser calculada da seguinte forma. Essa dilatação seria, pensando nessa questão aqui que você tem um trilho, né, comprimento L, a dilatação seria basicamente nas extremidades dela, o quanto que ele vai alongar o trilho, o quanto ele vai contrair. Essa dilatação ela vai ser calculada em função da função M sobre ES, né, que seria basicamente que a gente está fazendo aqui, a integração desse valor em relação a um valor X. Esse valor X é o comprimento, que é o L, né, a gente está chamando aqui. Então, colocando nossas outras fórmulas que nós já tínhamos calculado anteriormente, como por exemplo o valor N aqui, vai aparecer mais uma vez, menos o R vezes o X, esse Rzinho aqui, como já foi falado, é a resistência por metro de linha do dormente, que acontece vezes o X, que seria o comprimento de linha que a gente está tendo, fazendo a integração desse valor aqui, uma integração de substituição, nós vamos ter ΔU, que estamos sendo igualado ao N sobre ES, e aí fazendo essa substituição aqui nós vamos chegar nessa equação aqui. E a dilatação U na extremidade do trilho vai ser dado pela integral do comprimento vezes o alfa vezes o ΔT em relação a ΔX, né, que é a linha do trem, e vezes o menos o R sobre ES, integral em relação a LD,
que é basicamente a resistência por metro de linha no dormente. Tudo isso, no final fazendo a questão algébrica aqui, interpolação algébrica, a gente vai chegar na fórmula final da dilatação, que vai ser dada por R, que é essa resistência, vezes LD ao quadrado, que é o comprimento do trilho, né? O comprimento aqui que foi contraído ou expandido. Tudo isso sobre 2 vezes E vezes S, né? Coeficiente de elasticidade do material vezes a área. Para trechos longos soldados, onde não há muito deslocamento, as tensões de tração e compressão vão ser dadas por essa fórmula, que a gente vai ter o elasticidade vezes o alfa vezes ΔT, sendo que o comprimento máximo a ser utilizado deve ponderar o custo de soldagem e transporte, com economia na conservação das juntas. No entanto, deve-se evitar o uso de trilhos longos soldados com comprimentos próximos ao mínimo, o que levaria a trechos instáveis, distribuição de tensões assimétricas do trilho e maior número de retensores e juntas. Então, basicamente, deve-se evitar trechos muito longos que nós temos, por exemplo, um comprimento de junta muito apertado, né, em que a gente vai ter uma distribuição de tensão muito grande, né? Então, por exemplo, a gente tem trilho curto, que daí você tem a cada 40 metros você vai ter um dispositivo que vai permitir que tem uma livre circulação dessas tensões, né, em relação a como que vai estar sendo distribuída essa deformação do material devido ao deslocamento, devido à solda, né, que vai gerar a expansão ou contração do material, e ele pede para evitar esse caminho intermediário, exatamente para evitar que esse comprimento próximo ao mínimo ou próximo ao máximo poderia levar a trechos instáveis, né? Ou você faz um sistema de trilhos curtos ou você faz um sistema para trilhos longos soldados. Se evitar um valor intermediário, em que você tem a hora um trecho curto, outra hora um trecho longo. Exatamente para que você já faça, digamos, a cada 40 metros deixar uma folga, calcular essa folga, ou, por exemplo, que você realize a solda de forma a evitar que aconteça a expansão ou compressão do material. Bom, a gente vai resolver agora um exemplo para calcular como é que vai funcionar a solda e a compressão nesse retornando, então a gente vai gravar um exercício aqui, né, conforme eu falei aqui em relação aos trilhos longos soldados, e a gente vai fazer para um trilho longo, um trecho de trilho, a gente vai desenhar esses diagramas de tensão, deformação para o trilho, como por exemplo esse aqui, que a gente tem a tensão de compressão. A gente vai calcular essas tensões, vamos averiguar como é que ela vai estar sendo desenvolvida dentro desse trecho. Então nós temos o trilho, um comprimento dele de 1000 metros, a área da seção dele é de 70 centímetros quadrados, coeficiente de dilatação do aço, que é o material mais utilizado nos trilhos, é 115 vezes 10 na menos 7 graus centígrados na menos 1. A elasticidade do aço é igual a 2,1 vezes 10 na 8 kN por metro quadrado. E o clima? Bom, o clima a gente está trabalhando então com duas temperaturas aqui mínimas, uma mínima e outra máxima, 0 e 60 graus, e uma temperatura de assentamento. Essa temperatura de assentamento aqui, ela é a temperatura que ela vai perfazer o período em que nós vamos estar executando esse serviço, né? No caso de fazer a solda e ligação do elemento. Então, essa temperatura aqui é de trabalho. Então, nós vamos trabalhar todas as outras temperaturas em relação a ela, em relação à temperatura de assentamento dos trilhos na via. Nós temos uma fixação do material, uma força de fixação nesse Rzinho aqui, que é a resistência por metro de linha no trilho dormente de lastro, né? Essa resistência que ele está gerando na fixação dele, e de 4 kN por metro.
Vamos então achar os diagramas de tensões máximas de tração e compressão na linha do trilho. Vamos primeiramente trabalhar para a temperatura máxima e a temperatura de assentamento. Então vamos lá, a gente vai fazer a variação variando de 25 para 60 graus, depois a gente vai fazer a de 60 para 25, né? Ou seja, indo de uma temperatura digamos média para uma temperatura máxima, né? Quando está tendo variação. E vamos calcular primeiramente tensão máxima, bastamos calcular pela fórmula da força normal sobre a área, sendo que a força normal é dada por isso aqui, E vezes S vezes alfa vezes delta T. Então, basicamente calculando com uma elasticidade de 2,1 vezes 10 a oitava, vezes a área, né? A área está aqui igual a 70 centímetros quadrados. Tá embaixo aqui, ela vai dividir tudo. E nós temos aqui o alfa, dilatação, vezes a temperatura. A temperatura está negativa exatamente porque ela está indo do 25 graus para a temperatura máxima, né? Então a variação está sendo a temperatura final menos a inicial. Então fazendo isso, nós chegamos que vai estar acontecendo, notem o sinal, vai estar acontecendo a compressão, 8,45 kN por centímetro quadrado. E esse aqui vai ser o cálculo relacionado à tensão de compressão máxima para essa temperatura. Os outros cálculos levarão em consideração a mesma formulação aqui, mudando unicamente, exclusivamente a temperatura. Agora vamos fazer, quando for realizado o trabalho de assentamento, a temperatura de 25 graus e vai variar da temperatura de 0 graus nos trilhos. Então a temperatura final de 25 menos 0 vai ser igual a 25 graus Celsius. Aplicando aqui na fórmula, notem que nós não tivemos a variação dos outros elementos, nem do E, nem do S, nem do alfa, nem da área. Então aqui cortou o S, então nem se trabalhou com a área, na verdade, se trabalhou só com a elasticidade, com dilatação e com a variação da temperatura para calcular a tensão máxima. Como a variação da temperatura no final deu positiva, deu 25 graus positivo, então nós vamos ter uma força de tração no nosso elemento. Aqui nós tivemos uma temperatura de menos 0,80 de negativa, então o que está acontecendo no elemento? Ele está comprimindo. Ele vai ser comprimido em relação à linha férrea, no trilho, e aqui deu positivo, ele vai estar sendo expandido. Então aqui ele está comprimindo, aqui ele está expandindo devido à atração. E comprimindo, calculando ainda o deslocamento no sentido contrário, né, de 60 para 25 graus. Se vocês quiserem, vocês até podem calcular de 0 até 25, né? A gente calculou de 25 a 0, se quiser calcular de 0 a 25 também, mas vocês vão achar o mesmo valor, só que negativo. Nós vamos encontrar então o valor para avaliando em relação à temperatura de 35 graus, nós vamos encontrar ainda a variação do U, né, que é a variação, a gente está tendo da dilatação do material, que vai ser calculada por essa fórmula aqui. Só isso aqui, U é igual a R vezes LD ao quadrado sobre 2 vezes E vezes S. O que ele fez de ponderação aqui foi em relação às duas temperaturas, tanto de 35 quanto de 25, favor olhar para as duas questões, positivo quanto negativo. Ele vai avaliar qual que das duas seria a pior. Ele considerou como sendo a variação de 35 graus a pior, devido a termos uma tensão máxima de 8,45 kN por centímetro quadrado. Avalia esse valor aqui como sendo em módulo, né, inicialmente, e a outra nós tivemos 6,04, ou seja, ele vai trabalhar para calcular esse deslocamento no trilho com a pior temperatura, com um deslocamento de 8,45. Então, calculando esse LD aqui pela essa fórmula que nós vimos anteriormente, que é o comprimento da extremidade do trilho que vai se mover, que no caso da extremidade, quanto que ele vai aumentar e quanto que ele vai reduzir, para a temperatura positiva a gente sabe que ele vai crescer, ou seja, ele vai se expandir.
Então ele deu um valor absurdo de 148 metros aproximadamente. O quanto que ele vai se estender de uma margem até a outra, né? Aqui nós temos o LD aqui, ó. Esse é o comprimento L total, quanto que ele vai expandir sendo LD. Então, é isso que ele calculou, o U, que é a dilatação do material, quanto que ele vai estar dilatando, em relação ao que nós vimos anteriormente, vai ser 0,03 metros, certo? O LD é o comprimento da extremidade do trilho que vai se mover. Então, o que significa isso aqui? Significa que nós temos 1000 metros, significa que dentro da margem de 150 metros, dentro desses 1000 metros, vai começar a expansão da junta. Mas a junta ela vai ter uma deformação de 0,03 metros. 30 centímetros vai ter de uma junta até a outra a expansão. Bom, fazendo agora a mesma análise, só que para a temperatura de 25 graus, que ele calculou para maior tração e para menor como sendo compressão. Quanto que ele vai reduzir? Então, ele calculou esse comprimento, que vai começar a deformação, né, do trilho, então vai ser, usando a mesma formulação algébrica, ele chega em 105,6 metros, ou seja, em torno de 106 metros, o trilho vai começar a se alongar ou se comprimir. Mas o quanto que ele vai se alongar vai ser em torno de 0,015 metros. Então nós temos aqui, dentro do que foi calculado, o quanto que ele vai se mover é a dilatação dele. Aqui é o quanto que vai ser afetado pela dilatação, o comprimento do trilho, que é o LD, e aqui é a dilatação, o quanto que ele vai ter. Então nós tivemos para as duas medidas, para tração quanto para compressão, o quanto que ele vai crescer, quanto que ele vai se alongar ou vai se deformar. Então para tração ele vai se alongar 0,03 metros e para compressão ele vai se alongar 0,015 metros. É importante levar em consideração aos dois valores. Aqui ele tem os valores, né? Então um gráficozinho mostrando como é que está funcionando a tração. E aqui seria um dos valores que ele começa a ter o alongamento, né? Aqui começa a ter o alongamento daqui até aqui, aqui ele vai atingir o alongamento máximo, né, da seção. Bom, agora vamos ver em relação à taxa de dormentes que vão ser utilizadas por quilômetro de via expressa. As linhas troncos, que são as linhas principais, nós vamos ter um valor mínimo e um valor máximo de 1.667 a 1.820 dormentes que vão estar sendo colocados para a bitola de 1,6 metros, sendo um espaçamento de 55 a 60 centímetros de uma bitola até a outra. Linhas subsidiárias, que são as linhas secundárias, onde você tem carga e descarga de trens, nós vamos ter uma quantidade de dormentes no número de 1.430 a 1.540, variando o espaçamento um pouco maior, de 65 a 70 centímetros de um dormente até o outro. Para a bitola métrica nós vamos ter esses valores aqui, então linhas principais não vai perfazer tanto valor assim máximo para o limite, em torno de 1.667 por quilômetro, um espaçamento médio de 60 centímetros de uma bitola para outra, no padrão 1 metro. Linhas secundárias teremos um valor de 1.540 a 1.667 e também o espaçamento não vai mudar muito, 65 a 70 centímetros de espaçamento entre as linhas. Então notem que a linha principal, o tronco, a gente tem o que? Uma velocidade maior, um fluxo de veículo maior, então portanto a gente vai ter um espaçamento menor entre as bitolas. Aqui já nas linhas subsidiárias a gente pode ter um espaçamento até menor entre elas e um número de dormentes menor, mas para a principal a gente vai ter um dormente com maior número, né, para garantir a maior recebimento da carga do veículo. Aqui nós temos algumas características em relação aos dormentes de madeira, em relação ao quanto que ele vai suportar de umidade, quanto que ele vai estar comportando em relação à questão seca.
Então as tensões limite de proporcionalidade, quilograma por centímetro quadrado, tensão de ruptura, quilograma por centímetro quadrado, flexão dinâmica, a gente sabe que madeira é composta por fibras, então como é que vai estar se desenvolvendo essa ruptura nas fibras, os limites de escoamento do material, dureza e outras questões. E tudo isso em relação a AD, que seria o que? Que é a densidade do material, 30%, 12%. E as dimensões para cada dormente vão variar conforme a bitola, então aqui a gente tem um comprimento médio dos dormentes, né, para cada bitola de 1,435, 1,6. A tolerância que você pode ter para o valor mínimo, para o valor máximo, que pode ser acrescentado a mais na bitola. Então a gente tem aqui o comprimento, a largura e a altura, né? Se pensa nele um elemento tridimensional, a gente tem os valores base, segundo a NBR 7511, sobre como que eles vão variar de acordo com a bitola. Notem que esse valor aqui não tem tanta alteração assim em relação ao material, né? Madeira, aço ou concreto armado. Aqui a gente tem alguns exemplos de dormentes de aço expostos sobre recebendo o trilho, né, sobre o lastro, que seria a estrutura do dormente, que a gente tem a distância entre as peças. A peça já vem pronta feita de fábrica, então já vem até calculado a inércia da peça, mas é uma peça padrão tipo cantoneira, a famosa viga U, né? Aqui a gente tem a disposição do dormente de aço com a locomotiva passando sobre ele. Nós temos a disposição dos dormentes de concreto sobre a via. E aqui a gente começa com a questão de alguns aparelhos complementares na via, que são os aparelhos de mudança da via, que tem a função de desviar os veículos com segurança e com uma velocidade comercialmente compatível. E eles darão a flexibilidade ao traçado, mas por ser um elemento móvel na via, é uma peça de segurança da operação, possuindo um alto custo de aquisição, por demanda dormentes especiais, peças especiais, além da manutenção. A gente tem um exemplo de mudança de via. Basicamente o trem está indo em uma direção, ele precisa sair dessa linha principal e ir para uma linha subsidiária, ele utiliza o aparelho de mudança de via. Aqui nós temos o cálculo que vai gerar esse número de corações, que na verdade esse número de corações a quantas vezes a via pode mudar. Então ela pode mudar uma vez, né, pode seguir reto, pode fazer outra mudança. E aqui nós já temos outro equipamento para mudança de via, dependendo se o veículo está indo ou está voltando. Então a gente tem o número de jacarés, que vai variar em relação a 2 vezes a tangente de beta sobre 2. E o beta é o que? O beta nada mais é do que esse ângulo que a gente está tendo de alternância de uma via para outra. Bom, quanto maior for o N, menor o ângulo e menor o raio da curva e a velocidade. Nos Estados Unidos emprega-se o AMVA, essa área, que é o contato da agulha com o trilho, que vai ser secante, que vai tornar mais simples, barato e robusto. Entretanto, não permite sobreelevação e, portanto, é mais conveniente para empates ou linhas com ponderação de cargas. Na Europa, eles utilizam um outro sistema de agulha que é feito em tangente, que vai garantir menor impacto e desgaste, gerando maior conforto, segurança e velocidade. É mais indicado para o transporte de passageiros. E já no Brasil a gente vai utilizar empates e transporte, esse sistema aqui, que é um sistema parecido com o europeu. Então aqui a gente tem algumas imagens mostrando o que seria o jacaré ou coração, que é a peça de mudança da via, os contratrilhos, que vão ser utilizados para receber o trem e mudar ele para a nova via, trilhos de ligação e as agulhas, que são os elementos que vão ser acionados mecanicamente para mudar a direção do trem. Aqui a gente tem a foto mostrando a disposição de cada elemento na via. Mais uma foto, e aqui a gente tem uma chave, que é a chave seletora, que vai ser ligada diretamente na agulha, permitindo a mudança da via. O freezer de roda, a ponta de jacaré, que vão seguir a roda e vão fazer com que ela mude a via.
Aqui a gente tem uma deformação, um defeito, a perda da ponta da agulha. Isso pode significar falha na hora de mudar a via. E algumas questões bastante interessantes para o aparelho são um avanço do encosto da agulha, uma placa bitoladora. Isso aqui tudo são equipamentos que vão estar sendo ajustados no trilho para garantir, como por exemplo, a junção da chave na ponta da agulha, permitir o deslizamento das partes do trilho, permitir que o trem, depois que ele mude de pista, ele siga a direção corretamente, sem que ele saia do trilho, escoramento do encosto, barras de conjunção fixa, barras de conjunção ajustáveis. São basicamente, tudo isso aqui são peças, né, equipamentos que vão ser utilizados para segurar e fazer com que o trem esteja uma regulagem, tenha uma passagem adequada. Tais como tirante, punhos, contrapeso, talão ou coice. Aqui nós temos alguns elementos como a placa bitoladora que tinha sido mostrada anteriormente, que vai permitir o deslizamento do trem. Barras de conjunção, que é uma barra chave aqui, que ela vai abrir ou vai fechar esse trilho. Talão ou coice, que são peças ajustadas junto no sistema aqui, que vão abrir mais a via, vão fechar mais a via, que vão determinar o segmento que o trem vai seguir. O jacaré, a ponta do jacaré, a ponta teórica do jacaré, que são basicamente aquela questão que tinha falado, que é o coração, né, esse ângulo alfa, dado por essa função aqui que nós estamos vendo, que é o ângulo que está sendo feito aqui nessa abertura da mudança de via. Aqui tem o cálculo, mais uma vez, da ponta de jacaré, que seria praticamente definir o ângulo de abertura, que vai variar com o inverso desse ângulo. Ou seja, quanto maior for o número de jacaré, menor será o ângulo de abertura e mais suave a derivação pela linha desviada. Bom, aqui tem os valores que essa empresa adota, como na linha principal de circulação vai adotar n igual a 20, nos pátios n igual a 10. Alguns outros elementos que vão estar sendo utilizados na transposição da via férrea. É mais fácil vocês visualizarem aqui na imagem, né, que nós temos essas peças aqui parafusadas, que são a ponta da agulha, um detalhe do trinco, que é onde que vai ser movimentado o trem, por onde ele vai se movimentar, e o trilho de encosto, onde a roda vai estar diretamente ligada. Daí nós temos acionamento por manual, acionamento elétrico e acionamento por mola. De acordo com, vamos ter alguém que vai estar lá, um operador, um acionamento elétrico por algum equipamento ou uma mola que é acionada já no trem. E disso nós temos os materiais como o tirante, o aparelho de manobra, esse peso aqui que vai possibilitar, digamos, o movimento do trilho, acionamento da chave manual. E aqui nós temos uma imagem aqui numa via secundária com os trens aqui parados para carga e descarga e as mudanças de via que a gente pode ter. Note que a gente tem até a diferença aqui de algumas bitolas do trem. Aqui são alguns esquemas já mostrando os tipos de locomotiva que nós temos. Nós temos a locomotiva diesel, como que funciona ela, algumas questões mecânicas elétricas, locomotiva elétrica, locomotiva diesel elétrica, né, que a gente calculou a inércia dela, que era 1,5 m, lembram? Na aula 3. Aqui nós temos os trilhos, né, o trem tipo dessa locomotiva, o esquema de uma locomotiva diesel elétrica. E era isso, muito obrigado por terem acompanhado a aula de hoje e até mais.